Você já parou pra pensar que nunca realmente está sozinho com seus próprios pensamentos? Eu não tô falando de uma solidão física, eu tô falando daquele silêncio interno que você evita a todo custo. O fone de ouvido no caminho pro trabalho, o podcast enquanto você lava a louça, a série enquanto come, a música no chuveiro, o scroll infinito das redes sociais antes de dormir. Você preenche cada segundo vazio e talvez, só talvez, você nem saiba mais o porquê de fazer isso o tempo todo. Mas se você chegou até esse vídeo aqui, não foi à toa. Alguma parte sua já sabe que há algo errado, algo que o barulho constante que consome sua mente está escondendo. E hoje nós vamos olhar para isso sem pressa, sem promessas fáceis, o que acontece, apenas a verdade nua e crua sobre o que acontece quando uma vida inteira é vivida fugindo do silêncio. Há alguns anos eu passei por algo estranho. Era uma segunda-feira comum, estava voltando do trabalho, fone no ouvido, música alta, quando de repente a bateria do celular morreu. E eu ainda tinha 40 minutos de ônibus pela frente. Nos primeiros 5 minutos foi só um incômodo. Eu olhava pela janela, mexia na mochila, tentava me distrair com qualquer coisa, mas o ônibus estava vazio. Não tinha conversa alheia para escutar, não tinha nada para ler, só eu, o barulho do motor e aquele silêncio constrangedor dentro da minha própria cabeça. E foi aí que começou. Pensamentos que eu não convidei, memórias que eu não queria revisitar, perguntas que eu havia adiado há meses, talvez anos. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Essa vida que eu construí, ela é minha mesmo? Ou eu só estou seguindo um roteiro que alguém escreveu pra mim? 40 minutos nunca pareceram tão longos. Quando eu desci do ônibus não era mais o mesmo. Não porque eu tivesse encontrado respostas, mas porque pela primeira vez em muito tempo eu tinha feito as perguntas certas. Eu percebi algo assustador. Eu vinha evitando pensar. Não por preguiça, mas por medo. Medo que eu poderia descobrir se eu parasse. Medo de que no silêncio a vida que eu construí desmoronasse. Porque é muito mais fácil seguir no piloto automático, preenchendo cada vazio com barulho, do que encarar a possibilidade de que talvez você esteja desperdiçando a sua existência. E foi essa percepção que mudou tudo, porque o problema não era o celular sem bateria. O problema é que eu precisava que a bateria acabasse para eu finalmente me encontrar. Pensa comigo, você acorda, a primeira coisa que você faz, pega o celular, rola o feed, vê notícias, memes, vidas alheias, 5 minutos já se passaram e você ainda não pensou em nada que seja genuinamente seu. Se você se arruma ouvindo música ou podcast, no trânsito mais música, no trabalho a mente ocupada com tarefas mecânicas, na hora do almoço o celular de novo, à noite série, filmes, e quando finalmente deita, em vez de silêncio, você coloca um vídeo para dormir. Você não viveu um único momento sozinho consigo mesmo. E olha, eu não estou te julgando, eu fazia isso também. Todo mundo faz, porque ficar sozinho com os próprios pensamentos é desconfortável, é assustador. Mas o filósofo francês Blaise Pascal percebeu isso há mais de 300 anos. Ele escreveu uma frase que ronda minha vida até hoje. Toda a infelicidade dos homens provém de uma única coisa: não saber ficar quieto num quarto. Pascal não estava falando de meditação ou de autoajuda, ele estava apontando para algo muito mais profundo. Nós fugimos de nós mesmos porque não suportamos o que encontramos lá dentro. Ficamos preocupados, criamos rotinas, nos afogamos em entretenimento e chamamos isso de vida produtiva. Mas no fundo mesmo, é só uma estratégia para não olhar para o vazio. Porque quando você para, quando o barulho cessa, você percebe que talvez não saiba quem você é, que talvez não goste da pessoa que você se tornou, que talvez tenha passado anos vivendo no automático e agora não sabe mais como voltar a sentir. E é aí que mora o perigo. Mas espera, se o barulho é uma fuga, então do que exatamente a gente está fugindo? E por que isso importa tanto? Por que tem algo acontecendo nos bastidores da sua mente? Algo que você precisa entender antes que seja tarde demais. Vou te contar algo muito perturbador. Você provavelmente não consegue mais pensar de verdade. Eu não estou falando de resolver problemas no trabalho, ou de tomar as decisões que você toma no dia a dia, no cotidiano. Eu estou falando de pensar profundamente sobre alguma coisa. Sentar, sem qualquer distração, sem qualquer coisa perturbando a sua mente e desenvolver uma ideia do começo ao fim, seguindo um fio de raciocínio até onde ele te levar. Quando foi a última vez que você fez isso? Porque a verdade é que nós estamos perdendo essa capacidade. E não é culpa sua, é a forma como a vida moderna ela foi estruturada. O filósofo alemão Martin Heidegger tinha um conceito para isso: das Mann, o agente. É aquela força invisível que nos empurra
para a mediocridade coletiva. A gente faz assim, a gente pensa assim, a gente vive assim. Heidegger percebeu que, na vida moderna, nós deixamos de ser indivíduos autênticos e nos tornamos engrenagens de um sistema, fazendo o que todo mundo faz. Pensamos o que todo mundo pensa e, pior, acreditamos que essas escolhas, no final das contas, são nossas, mas não são. Você não escolheu passar 3 horas por dia no celular. Você não escolheu viver no piloto automático. Você não escolheu ter medo do silêncio. Essas coisas foram implantadas em você por uma cultura que lucra com sua distração. E olha, eu sei que parece teoria da conspiração, mas não é. É só a realidade do que é o capitalismo tardio. Sua atenção virou mercadoria. E quanto mais desespero você tiver, mais você consome, mais você clica, mais você compra coisas que não precisa para impressionar pessoas que não se importam com você. E no meio desse caos, o pensamento profundo ele morre, porque pensar de verdade exige tempo, exige tédio, exige silêncio, e essas 3 coisas se tornam insuportáveis para nós. Tem um estudo na Universidade da Virgínia que prova isso. Eles colocaram pessoas sozinhas numa sala vazia por 15 minutos, sem celular, sem livro, sem nada, só elas e seus pensamentos. Sabe o que aconteceu? 67% dos homens e 25% das mulheres preferiram tomar choques elétricos a ficarem sozinhos com a própria mente. Choques elétricos. Deixa isso afundar por um segundo na sua mente. As pessoas preferem dor física a ter silêncio mental para ficar com seus próprios pensamentos. Preferem sofrer no corpo a encarar o vazio da própria existência. E você? Você é diferente? Porque se você for honesto, vai perceber que faz a mesma coisa. Talvez não com choques elétricos, mas com trabalho excessivo, com relacionamentos tóxicos, com vícios pequenos e socialmente aceitos. Qualquer coisa para não ficar sozinho consigo mesmo. E eu entendo, porque também já fiz isso. Mas tem um problema, enquanto você foge de si mesmo, sua vida escorre pelos seus dedos. Os dias viram semanas, as semanas viram meses e de repente você tem 40 anos e olha para trás e percebe que viveu no piloto automático, que nunca fez as perguntas difíceis, que nunca realmente escolheu nada. E aí, é tarde demais? Não necessariamente, mas você precisa recomeçar o mais rápido possível. Recomeçar agora. Mas tem uma coisa, espera, se o barulho nos impede de pensar e o pensamento é o que nos torna humanos, então o que acontece quando paramos de pensar? Quem nós nos tornamos? Essa é uma parte que ninguém quer ouvir, mas precisa. Sócrates diz uma frase que virou clichê de camiseta, mas ninguém realmente entende. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso pode ser, quando se lê pela primeira vez, ter um tom de arrogância. Quer dizer, quem é Sócrates para dizer que minha vida não vale nada só porque eu não fico filosofando o tempo todo? Mas com o tempo eu entendi. Ele não estava falando de viver filosofando, ele estava falando de consciência, de saber por que você faz o que faz, de ter clareza sobre seus valores, suas escolhas, sua direção. E a verdade dolorosa é que a maioria das pessoas vivem sem isso. Eles trabalham em empregos que odeiam porque é o que todo mundo faz. Elas ficam em relacionamentos mortos porque já investiu muito tempo. Elas adiam sonhos porque não é prático e chamam isso de maturidade. Mas não é maturidade, é resignação, é aceitar que a vida não foi escolhida, é trocar a autenticidade por conforto, é morrer aos poucos, décadas antes do corpo parar de funcionar. E pior é que você nem percebe que está fazendo isso, porque o barulho é constante, as distrações são infinitas e é muito mais fácil continuar no automático do que parar para perguntar: isso é realmente o que eu quero? Tem um conto do escritor tcheco Franz Kafka que ilustra perfeitamente isso, chama-se O Abutre. O homem está sendo devorado por um abutre. Dia após dia, o bicho arranca pedaços de sua carne. O homem apenas observa paralisado, até que um dia alguém passa e pergunta: por que você não mata esse abutre? E o homem responde: eu estava esperando para ver o que aconteceria. E é isso que nós fazemos. Ficamos esperando a vida melhorar, esperando ter mais tempo, esperando
esperando sentir vontade, esperando ter coragem para fazer alguma coisa, mas a vida em si ela não espera, ela acontece no agora. E se você não está presente, se você vive distraído, se você está fugindo de suas responsabilidades, de sua mente, você está desperdiçando o único recurso verdadeiramente limitado que você tem, que é o seu tempo. E olha, eu não estou dizendo que você precisa largar tudo e virar um monge no Tibete. Não estou pedindo para você abandonar as suas responsabilidades. Eu só estou pedindo que você pare, só por um momento, e pergunte a si mesmo com honestidade brutal: eu escolhi essa vida? Ou ela aconteceu comigo enquanto eu não estava prestando atenção? Porque se você faz essa pergunta, então você está vivendo a vida de outra pessoa, está seguindo um roteiro que alguém escreveu para você e chamando isso de destino. Mas não é destino, é só falta de coragem para olhar para frente. Eu sei que dói, sei que é assustador, porque você não para de fugir enquanto o barulho cessa. Você tem que encarar tudo aquilo que estava escondido, as escolhas ruins, os anos perdidos, a pessoa que você poderia ter sido, mas não foi. E é aí que a maioria das pessoas desistem, volta pro barulho, pro conforto da distração, porque pelo menos lá você não precisa sentir qualquer coisa, mas tem outra opção. E é sobre essa opção que poucos têm coragem de falar, porque ela não é bonita, não vende bem, não rende post motivacional, mas é a única que realmente funciona. Vou ser direto com você, não existe um hack para isso, não existe técnica de 3 passos, não existe um atalho. Se você quer voltar a pensar, se você quer ter clareza, se você quer viver uma vida que seja genuinamente sua, você vai ter que aprender a ficar sozinho com você mesmo. E vai ser horrível no começo, porque quando você finalmente para, quando o barulho some, tudo aquilo que você vinha evitando vai vir à tona. A culpa, o arrependimento, a vergonha, o medo, a solidão existencial profunda de perceber que no fim das contas você tá sozinho nessa jornada. Ninguém vai te salvar, ninguém vai te dar respostas prontas, ninguém vai fazer o trabalho para você. E isso é aterrorizante, mas também é libertador, porque quando você aceita que está sozinho, quando você aceita que a vida não tem manual de instruções, quando você aceita que o sofrimento faz parte, algo muda. Você para de esperar, para de reclamar, para de culpar os outros e começa a escolher. O filósofo francês Jean-Paul Sartre tinha uma frase brutal sobre isso: o homem está condenado a ser livre. Condenado. Não abençoado, não presenteado, mas condenado. Porque a liberdade não é um presente, é um fardo. É a responsabilidade total por tudo que você é e tudo que você faz. Não dá pra culpar os pais, não dá pra culpar a sociedade, não dá pra culpar as circunstâncias. Você é livre e isso significa que você é responsável. Cada minuto que você passa distraído é uma escolha. Cada dia que você vive no automático é uma escolha. Cada vez que você foge de si mesmo é uma escolha. E talvez você não tenha percebido ainda, mas você está escolhendo o tempo todo. Está escolhendo não pensar, está escolhendo se distrair, está escolhendo viver pela metade a vida que você deveria viver. E olha, não tem problema, você tem esse direito, é a sua vida. Mas não se engane achando que um dia vai ser diferente, que quando você tiver mais tempo, mais dinheiro, mais segurança, aí sim você vai viver de verdade. Porque você não vai, porque esse dia nunca chega. Sempre tem uma desculpa, sempre tem algo mais urgente, sempre tem um motivo para adiar alguma coisa. E enquanto isso, os anos passam e você continua esperando o momento perfeito que nunca vai existir. Mas sabe o que é engraçado? O momento perfeito é agora e sempre foi o agora. Não porque agora seja ideal, mas porque agora é tudo que você tem. Então se você realmente quer mudar, se você realmente tem clareza, se você realmente quer viver uma vida autêntica, você precisa fazer uma coisa muito simples e muito difícil. Você precisa parar, desligar o celular, sentar em silêncio e olhar para dentro de si mesmo. Não por 5 minutos enquanto espera a ansiedade passar, mas de verdade, regularmente todos os dias. E não vai ser meditação Instagram, não vai ser autoajuda açucarada, vai ser confronto direto com tudo aquilo que você é. E sim, isso vai doer. Você vai se lembrar de coisas que preferia esquecer, vai perceber padrões destrutivos que você vem repetindo há anos, vai encarar o vazio existencial
existencial que todo ser humano carrega. Mas sabe o que mais? Do outro lado desse sofrimento tem vida. Vida real, não a versão diluída que você está vivendo agora. Porque só quando você para de fugir é que consegue realmente estar presente. Sentir o gosto da comida, ouvir a chuva de verdade, olhar nos olhos de alguém e realmente ver aquela pessoa, viver cada momento como se fosse único, porque é. Mas você só acessa isso quando para de preencher cada segundo com barulho. Tem uma última coisa que você precisa entender, algo que muda tudo quando você finalmente aceita. É sobre o tempo e sobre como você está usando o que resta dele. Você sabe quantos dias você tem? Não sabe. Eu também não sei quantos eu tenho. Mas eu vou te dar um número. Se você viver até os 80 anos, você tem aproximadamente 29.200 dias de vida. Parece muito, né? Mas espera, se você tem 25 anos, já gastou 9.125 dias. Sobraram 20.075. Se você tem 35, já foram 12.775 dias e sobraram só 16.425. Se você tem 45, já foram 16.425 dias. Sobraram 12.775. E sabe quantos desses dias você realmente viveu? Não no piloto automático. Não distraído, não fugindo, mas realmente presente, consciente e escolhendo. Se você for honesto, são poucos. Talvez algumas centenas, talvez menos. O resto foi barulho. E olha, não estou dizendo isso para te deprimir, eu estou dizendo porque você ainda tem tempo. Não tanto quanto pensa, mas tem. E a pergunta é, o que você vai fazer com ele? Vai continuar fugindo? Vai continuar preenchendo cada vazio com distração? Vai continuar adiando até que seja tarde demais? Ou vai parar agora e começar a viver de verdade? Porque a morte não é o problema é chegar nela sem ter vivido. O problema é passar décadas num corpo, mas nunca realmente habitar sua própria existência. E isso é a verdadeira tragédia. O filósofo romano Sêneca escreveu sobre isso há 2000 anos. Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito dele. Ele dizia que as pessoas reclamam que a vida é curta, mas desperdiçam anos como se fossem eternos. Você trabalha num emprego que odeia. Mas é só até eu juntar dinheiro. 5 anos se passaram depois disso. Você fica em um relacionamento que já está morto. Mas talvez melhore, mas já se passaram 10 anos. Você adia seus sonhos. Ainda não é a hora. De repente sua vida passou. De repente, você tem 60 anos, olha para trás e percebe que viveu a vida de outra pessoa, que seguiu o roteiro que te deram, que nunca realmente escolheu nada. E aí você se pergunta, onde foi que eu me perdi? Mas a verdade é que você nunca se perdeu, você só nunca se encontrou, porque encontrar a si mesmo exige parar, exige silêncio, exige olhar para dentro, e você sempre teve medo demais para fazer isso. Mas talvez hoje seja diferente. Talvez hoje você finalmente entenda que o barulho não te protege, ele só te adia. Adia o confronto com quem você é, adia as escolhas difíceis, adia a vida. E enquanto você vive, enquanto você adia a sua vida, o tempo passa. Irreversível, implacável, indiferente. Então se você realmente quer mudar, se você realmente quer viver uma vida que seja sua, pare agora. Desligue o celular, sente-se em silêncio e pergunte: quem eu sou quando ninguém está olhando? Quando não há barulho para me distrair? Quando é só eu comigo mesmo? E o que quer que apareça, não fuja, olhe de frente, porque só do outro lado desse olhar é que você finalmente vai se encontrar. É só quando você encontrar é que você pode começar a viver de verdade. Então, no fim, é isso. O barulho, ele não é inimigo, é só um sintoma. O verdadeiro problema é o medo. Medo de quem você vai encontrar quando o barulho cessar. Medo de descobrir que passou anos fugindo de si mesmo. Medo de perceber que a vida que você construiu não é sua. Mas esse medo, ele também pode ser seu maior professor. Porque quando você parar de fugir, quando você encarar o vazio, quando você olhar de frente para tudo aquilo que você é, algo muda. Você para de viver no automático, para de seguir roteiros alheios e para de desperdiçar tempo com coisas que não importam, aí começa a então escolher. Não escolhas perfeitas, mas escolhas suas. E talvez essa seja a única liberdade real que existe. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de saber que você faz o que faz. E por que você faz o que faz. De viver consciente, presente, inteiro, e isso muda tudo. Isso não torna a vida fácil, não elimina o sofrimento, não te dá respostas prontas, mas te dá algo muito valioso, que é a clareza sobre o que é a sua vida, a clareza de saber quem você é, de saber o que realmente importa, de saber como usar o tempo que te resta, e no fim talvez seja isso que separa uma vida vivida de uma vida apenas experimentada. Então se você sente que vive no automático, se sente que está fugindo de si mesmo, sente que
aí, há algo faltando, mas não sabe por quê, comece assim. Primeiro, reserve 15 minutos por dia para ficar em silêncio, sem celular, sem música, sem nada. Só você e seus pensamentos. Vai ser desconfortável, vai ser chato, mas é necessário. Segundo, pergunte-se: isso é realmente o que eu quero? Sobre o seu trabalho, seus relacionamentos, suas escolhas, e seja honesto, brutalmente honesto. Terceiro, aceite que não há respostas fáceis, que viver conscientemente é difícil, que o sofrimento faz parte, tá tudo bem. Faça isso e observe. Não vai mudar a sua vida do dia para a noite, ou da noite para o dia, mas vai plantar uma semente. E com o tempo essa semente cresce, até que um dia você acorda e percebe, você não está mais fugindo, você está vivendo. E se esse vídeo te incomodou de alguma forma, se te fez questionar algo que te tirou do lugar, comenta aqui embaixo. Não o que você acha que deveria comentar, mas o que você realmente sentiu. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha com essa pessoa. Porque às vezes a gente só precisa que alguém diga em voz alta aquilo que a gente já sabe. Obrigado por ter chegado até aqui e lembra, o silêncio não é vazio, é onde tudo começa. Até a próxima.